Olá a todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite da professora Milena, né, em estar participando desse evento tão interessante sobre nutrição clínica, né, uma atualização sobre nutrição clínica. E eu gostaria de fazer uma colaboração, né, falando sobre um pouco sobre nutrição ortomolecular e como eu aplico no nosso dia a dia lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, num projeto de extensão que acontece há uns 17 anos aproximadamente, né? É um atendimento nutricional para adultos, onde a gente vem estudando, né, diversas formas de abordagem através da nutrição. E desde 2019, quando eu fiz uma pós-graduação em nutrição ortomolecular, funcional, esportiva, fitoterapia, eu tenho aplicado, né, nos pacientes desde então e tenho tido resultados bastante interessantes e que têm colaborado bastante para a melhora da qualidade de vida, né, desses pacientes. Tá bom? Então, gostaria muito de agradecer, né, esse convite. Bom, falando um pouquinho sobre nutrição ortomolecular, né, ela foi desenvolvida por Linus Pauling, que é um químico, na década de 60. Tá? Ela é considerada uma abordagem que visa equilibrar os nutrientes no corpo para otimizar a saúde. Então, tudo que a gente possa fazer bioquimicamente, né, em relação aos nutrientes que fazem parte do nosso corpo, né, a gente faz de forma, né, a estar promovendo, né, um equilíbrio desse corpo para promover saúde, que acho que é a nossa função enquanto nutricionista, né, promoção da saúde. Né? Então, existe um conceito, né, de que há uma lacuna entre a ingestão de alimentos e uma ótima resposta do sistema imunológico e do sistema, de uma forma nossa bioquímica, né, nutricional. A gente percebe isso, que quando a gente suplementa com alguns micronutrientes, o paciente tem uma resposta melhor do que, dependendo do paciente, quando fica somente com o consumo de alimentos, né? E isso seria uma justificativa, né, uma das justificativas para complementar a dieta com esses micronutrientes, né, em forma de suplementos, né, em forma de tinturas, né, em forma de sachês, tá, cápsulas, especialmente em doenças inflamatórias que estão relacionadas, né, que seriam a base das nossas doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças de maior prevalência atualmente, como, por exemplo, a obesidade, doenças cardiovasculares, né? E recentemente nós tivemos uma abordagem, né, com o aparecimento da pandemia do Covid, onde a nutrição ortomolecular também pôde colaborar bastante. Tá bom? Bom, então, ortomolecular, né, ela vem, orto é um radical que tem um significado de direito, de reto, de origem. Então, ele remete, né, à compreensão de que se a gente respeitar a nossa natureza molecular, né, e a nossa natureza molecular necessita de nutrientes para funcionamento adequado e necessita de suporte para eliminar resíduos diariamente, que é a formação dos radicais livres que nós produzimos diariamente, né? Se nós conseguirmos atender essas duas demandas, né, nós estaremos em equilíbrio bioquímico. E dessa forma a gente consegue evitar o aparecimento de doenças ou até mesmo fazendo uma abordagem em pacientes que já apresentam doenças, favorecendo a melhora, né, nesses casos. Ok? Então, como funciona a ortomolecular? Né? A gente tem três aspectos. Né? E, inicialmente, a gente precisa fazer algumas investigações, né? E essas investigações elas compreendem, né, a realização de exames de sangue, exames laboratoriais, que são exames que vão além, né, de exames mais simples, como, por exemplo, uma glicemia de jejum, um perfil lipídico, né? E a gente também aplica, né, faz um exame físico no paciente quando o atendimento é presencial e quando o atendimento se encontra de forma remota, a gente aplica um questionário de rastreamento metabólico. Né? Nesse questionário, o paciente ele vai estar identificando, sinalizando, né, todos os sintomas que ele apresenta e depois nós fazemos uma análise desses sintomas relacionando, né, a deficiência ou excesso de micronutrientes, certo? Depois nós aplicamos algumas técnicas terapêuticas, né? E quais são essas técnicas terapêuticas? O mais importante de tudo, né? Nós
explicamos ao paciente, nós orientamos o paciente, nós fazemos uma educação nutricional no paciente sobre a alimentação saudável, que é a base de tudo, certo? Então, não dá para a gente aplicar uma nutrição ortomolecular, ou melhor, não dá para ter efeitos excelentes, né, de uma nutrição ortomolecular se a gente não trabalhar a base, né, porque ela simplesmente ela é um complemento da alimentação saudável, né? Então, nós explicamos a importância desse paciente de estar escolhendo alimentos in natura, de evitar ultraprocessados, né? Então, a gente faz esse trabalho, né, no paciente em conjunto, tá? A gente também trabalha com suplementos de vitaminas, de minerais, de ácidos graxos e aminoácidos, certo? Trabalhamos também quando nós identificamos algumas alterações e nós aferimos, né, nós mensuramos a quantidade de metais pesados no sangue dos pacientes, né? Então, nós realizamos o detox de metais pesados através de alguns fitoterápicos. Nós recomendamos que esse paciente realize seus exames, né? Análise de hormônios no sangue, porque muitas vezes várias alterações estão ocorrendo por conta de desequilíbrios hormonais, né? Então, nós estimulamos que procure um médico para fazer essa reposição hormonal e avalie, né, o seu status hormonal no sangue. Nós fazemos também o tratamento da inflamação crônica, porque nós entendemos que várias doenças que ocorrem atualmente estão relacionadas e têm como base a inflamação crônica e de baixo grau. Então, enquanto nós não sanarmos essa situação, nós temos consciência que será muito difícil promover, inclusive, um emagrecimento, que seria, a princípio, algo simples, que seria cortar calorias, estimular a prática de atividade física, mas a gente entende hoje que se a gente não tratar essa inflamação, esse paciente não vai conseguir emagrecer, certo? E nós promovemos também um equilíbrio da microbiota intestinal, porque também entendemos que um intestino saudável, né, é a chave de um organismo saudável. Nós entendemos que diversas doenças inflamatórias, diversas doenças autoimunes estão relacionadas, né, a uma disbiose intestinal. Então, nós precisamos também, né, promover o equilíbrio dessa microbiota intestinal. Nós promovemos com isso, né, uma melhora da imunidade e trabalhamos o intestino, trabalhamos nutrientes, trabalhamos alguns fitoterápicos para estar promovendo a melhora dessa imunidade. E se tudo for caminhando muito bem, nós conseguimos corrigir, né, as alterações de peso, seja baixo peso, seja excesso de peso, né, da mesma forma que questões psicológicas, né, barra psiquiátricas, como o controle da ansiedade, que acaba afetando muito, né, o consumo de alimentos. Bom, feito isso, nós também praticamos, né, promovemos algumas práticas de prevenção, né, então, no acompanhamento dos nossos pacientes, nós realizamos intervalos no período de 3 a 6 meses, dependendo da situação, né, alguns pacientes voltam até semanalmente, outros mensalmente, mas um protocolo médio é de 3 a 6 meses, dependendo do paciente, tá? Para prevenir também e para promover saúde, né? Nós promovemos a prática de atividade física, recomendamos buscar o profissional específico para ser orientado, né? Nós promovemos também, né, o manejo do estresse, estimulamos, né, a prática de meditação. Então, nós não somos profissionais dessa área, mas somos profissionais de saúde, nós precisamos enxergar o nosso paciente como um todo. Então, por conta disso, nós fazemos algumas orientações de buscar outros profissionais, né, de orientar a esse tipo de prática para que ele possa estar tendo uma consciência, né, do seu corpo e do que ele precisa realizar para poder melhorar como um todo, né? Assim como a melhora da qualidade do sono, porque nós entendemos também que um paciente que não tem um sono adequado não consegue ter um metabolismo adequado e realizar atividade física e atingir todos os critérios necessários para que ele possa ter saúde, né? Então, existe uma complexidade, né, nessa abordagem que é individualizada e nós estudamos cada paciente dentro da sua individualidade biológica, ok? Para que vocês possam ter um exemplo, né, eu trouxe aqui do meu lado esquerdo, né, é um pedido básico de exame que eu tenho,
É claro que esse pedido, ele é o pedido completo, né? É todas as possibilidades. E cada paciente que eu atendo, eu vou fazendo as suas adaptações. Nem sempre eu vou pedir tudo isso, né? Por exemplo, esses metais pesados aqui, zinco, chumbo, mercúrio, cádmio, arsênico, geralmente eu sei que acaba encarecendo muito, porque não são todas essas análises que são cobertas pelo plano de saúde, né? Então, geralmente, atualmente eu tenho minimizado esse pedido aqui, eu tenho pedido somente o alumínio, e quando o alumínio está elevado, que é o mais comum e que geralmente é o que se altera mais, quando ele está elevado, eu posso entender que outros também estejam elevados, e isso faz com que eu já faça o tratamento através de fitoterápicos, né? Seja ele uma clorela, seja uma tintura de coentro. Então, a gente pode trabalhar bastando somente a análise do alumínio, né? E dependendo da doença do paciente, da queixa, do exame físico, né, do questionário de rastreamento metabólico, que é esse aqui que está ao lado, eu vou adaptando e pedindo, né, todos os outros nutrientes que eu acho que são importantes para a gente fazer algum diagnóstico nutricional, né, para a gente estar encaminhando para outros profissionais e para a gente fazer o acompanhamento adequado desse paciente, certo? Então, esse aqui é só a primeira página, né, do questionário que eu uso, que está dentro de um aplicativo, né, chamado Dietbox, que é um aplicativo que eu uso, já que o nosso atendimento é de forma remota ainda, porque com a pandemia nós acabamos atendendo pacientes de diversos locais fora do Rio de Janeiro, então a gente atende de outros estados do Brasil e a gente atende até de outros locais, como por exemplo Portugal. Nós já temos 3 ou 4 pacientes também nessa região. Então, eu mantenho o atendimento remoto até hoje e acabo enviando, né, aos meus pacientes todos os documentos de forma online. Esse rastreamento metabólico, né, ele é bastante interessante porque o paciente vai pontuar, né, de 1 a 4, quando ele tem a queixa em determinada parte do corpo, né, que vai da cabeça até os pés. Então, tem 2 ou 3 folhas nesse questionário de rastreamento metabólico. A gente sinaliza alguns sintomas, né, que são relacionados a essas partes do corpo, e o paciente lendo isso aqui, ele pode estar lembrando, né, do que ele apresenta, do que ele sente, e dependendo da intensidade desse incômodo, ele vai estar dando um valor que vai de 1 a 4, né? Então, geralmente, como são muitas queixas, né? Eu escolho as queixas que estão com 3 ou 4 pontos para eu trabalhar inicialmente, e depois a gente gera uma pontuação total, né? E depois a gente repete, depois de alguns meses, a gente repete esse questionário de rastreamento metabólico para ver se o paciente está com menos queixas, né? Isso é interessante, porque o objetivo da nossa abordagem não é somente fazer ajustes de redução de colesterol, não é somente fazer ajustes de peso, a gente pretende também promover uma qualidade de vida desse paciente, uma melhora da qualidade de vida desse paciente. E quando ele, ao longo do tempo, ele tem uma redução das queixas que ele apresentava no início da consulta, isso é um fator importante para a nossa abordagem, ok? Então, é um questionário que a gente aborda sempre no início, né? E em alguns pacientes nós repetimos para ver como está o nível dessas queixas. Bom, sobre a suplementação, né, eu já comentei que a alimentação é a base da nossa abordagem, mas nós trabalhamos também com suplementos para aqueles pacientes que podem pagar, certo? Então, nós temos muito cuidado também em relação a se o paciente tem a possibilidade de estar adquirindo, né, essa recomendação. Então, eu queria falar um pouco de suplementos na ortomolecular, né, dizendo que os suplementos, eles sempre vão respeitar a individualidade metabólica, né, promovendo, né, buscando a promoção do equilíbrio do corpo desse paciente. Então, nós temos alguns suplementos nutricionais, né? O que são suplementos nutricionais? São suplementos à base de vitaminas, minerais, aminoácidos e ácidos graxos. Então, ou seja, são elementos que tem em alimentos. Então, o nutricionista legalmente pode prescrever estes suplementos, né? Mas nós temos também uma outra classe que são nutracêuticos, né? Os nutracêuticos também são considerados, são registrados no nosso órgão regulamentador, que é a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eles também são registrados como alimentos ou parte de um alimento que proporciona benefícios. E por esse motivo, o nutricionista também pode prescrever esses suplementos que são registrados como nutracêuticos, tá?
A única consideração que nós temos é em relação aos fitoterápicos, que são produtos obtidos de plantas medicinais ou de seus derivados, e o nutricionista que pode prescrever os fitoterápicos é aquele nutricionista que tem o título de especialista em fitoterapia, ou, segundo a nossa última resolução do nosso Conselho Federal de Nutricionistas, aquele nutricionista que tem ao menos, né, um curso de 200 horas nessa área de fitoterapia. Então, hoje a gente teve uma facilitação. Antigamente, o nutricionista precisava realizar uma prova de especialista, né? Então, desde 2022, que nós temos uma liberação pelo nosso conselho para que o nutricionista possa prescrever, né, fitoterápicos, considerando que ele tenha realizado algum curso, né, de pós-graduação que tenha um conteúdo de fitoterapia completando 200 horas. Tá? Então, isso é um fato interessante para quem quer ampliar a sua abordagem terapêutica. Tá? E aí eu trouxe aqui o exemplo dessa substância aqui do Citrus sinensis, né? Dessa laranja, né? Que ela tem como nome científico o Citrus sinensis, né? Ela também é chamada de laranjeira, laranja doce ou moro. Ela tem como componentes que são eficazes, né, o ácido ascórbico e antocianinas. Vários estudos relacionam essas substâncias, né, ela tem uma quantidade muito grande de antocianinas, por isso ela é um pouco mais escura do que as nossas laranjas comuns aqui do Brasil, né, como a laranja pera, laranja seleta, laranja lima. Ela é uma laranja meio avermelhada por conta da presença dessas antocianinas, né? E essas antocianinas, elas têm uma ação muito eficiente, já comprovada na literatura, em adipócitos, né? Que, por exercer uma ação antioxidante, tá? Protege, né, nossos tecidos, especialmente a musculatura esquelética, contra a resistência à insulina, que geralmente é induzida, né, por citocinas, como, por exemplo, o fator de necrose tumoral. E geralmente o paciente obeso ele tem essa produção de citocinas muito elevada, tá? Então, as pesquisas têm demonstrado o efeito nesse sentido. Então, vamos lá. A laranjeira, ou moro, ou a laranja doce, ela é um alimento. Quando as suas substâncias, né, são isoladas, né, e colocadas em cápsula, né, e for registrada, né, como um alimento ou parte de um alimento, como o morosil, né, ela é considerada um nutracêutico e o nutricionista pode prescrevê-lo, né, sem nenhuma necessidade de estar comprovando, né, algum certificado. Tá? Agora, quando ela é registrada na Anvisa como um fitoterápico, como esse frasco que eu trouxe aqui, então tem essa consideração que o nutricionista precisa ter, né, a comprovação de que ele tem uma pós ou ele tem pelo menos 200 horas nessa área de fitoterapia, ok? Bom, então o registro na Anvisa só trouxe de exemplo para vocês, né? Aqui nós temos vários nomes, né, de suplementos, tá? Alguns são registrados na Anvisa como alimento, aqui ó, food, né? Alguns são registrados como alimento. Outros são registrados como food fito, como esse biointestil, que é um suplemento que é usado para o controle da síndrome do intestino irritável, né? E quando esses suplementos são registrados dessa forma, o nutricionista pode prescrever, né? Mas quando são registrados como esse API, né, como o Condrobio, ele tem um efeito farmacêutico, né? Ele tem uma ação farmacêutica aqui como fitoterápico, né? Então, tanto o AP-fito quanto o API, eles somente podem ser prescritos quando o nutricionista se encontra na situação que eu estava explicando anteriormente, ok? Então, aqui o biointestil ele é uma associação de duas substâncias, né, de duas ervas, que tem uma ação bastante interessante no controle da síndrome do intestino irritável e qualquer nutricionista pode prescrevê-lo, ok? Bom, então falamos um pouco de legislação, né? Vamos falar um pouco da aplicação do ortomolecular em algumas situações. Então, eu trouxe como exemplo que a gente teve muito retorno, né, muito resultado positivo, que foi a aplicação do ortomolecular no estímulo da biogênese mitocondrial em situações como a síndrome pós-Covid, né, que nós sabemos que
o COVID, quando termina, o paciente pode ficar até 6 meses com os sintomas, né? Esse sintoma de fadiga é um sintoma que incomodou muita gente, né, na pós-pandemia, e é também algo que a gente usa direto, né, em a orientação de indivíduos que são esportistas ou atletas, como uma forma de estar estimulando esse aumento das mitocôndrias e a quantidade dessas mitocôndrias no pós-treino também, certo? Então, como a síndrome pós-Covid, a gente tem como sintomas importantes, né, a perda muscular catabólica grave, a inflamação sistêmica, a perda de apetite, paladar e olfato. Isso tudo relacionado a uma fadiga intensa, que é sempre a principal queixa do paciente, né? Então, o que a gente poderia fazer, além de uma alimentação balanceada, além da eliminação ou minimizar alimentos ultraprocessados, né? A gente tem muitos suplementos que atuam diretamente, né, no estímulo, né, da expressão do PGCI-alfa, ou desculpa, do PGC1-alfa, que é uma proteína fundamental, né, no aumento do tamanho da mitocôndria e na replicação dessa mitocôndria. Então, todos esses nutrientes, né, seja por atuando como cofator, né, seja atuando como um antioxidante, né, todos eles estão relacionados à produção de ATP ou estão relacionados ao aumento da expressão dessa proteína que faz, né, essa biogênese mitocondrial, que seria o aumento do tamanho das mitocôndrias ou a replicação delas, para que esse paciente possa se sentir com mais disposição, com menos fadiga. Tá? Então, a gente tem hoje no mercado alguns suplementos que já fazem um mix, né, dessas substâncias. Ó, trouxe aqui para vocês, ó, ativador mitocondrial, é o nome do suplemento. Mas a gente tem como estar manipulando, dependendo do paciente, dependendo do que você identifica que ele está com mais deficiência ou tem alguma doença associada, a gente pode fazer uma fórmula específica para um paciente, que não vai ser a mesma fórmula que a gente vai dar para um segundo ou terceiro paciente. Então é importante a gente falar que a gente vai fazer uma escolha e formulações individualizadas, tá? Eu gosto de mostrar também, né, como vários alimentos, né, e é claro os seus respectivos nutrientes, tá? São os alimentos com seus respectivos nutrientes aqui do lado, eles têm muitas ações, né, em várias situações na formação de energia, né, dentro da mitocôndria. Então, eu acho que é importante a gente estar sempre lembrando, né, que o nosso alimento não é para fornecer somente calorias. A gente precisa consumir alimentos in natura para que eles possam estar fornecendo, né, antioxidantes importantíssimos, né, proteína, né, e diversos ácidos graxos anti-inflamatórios nesse processo, né, de formação de energia, para que a gente possa estar promovendo sempre a biogênese mitocondrial, tá? Então, aqui eu trago para vocês também uma fórmula que eu já usei em alguns pacientes. Às vezes eu faço alguns ajustes, dependendo do exame de sangue, eu tiro um pouquinho de um nutriente, eu coloco um pouco mais, ou eu coloco outro elemento. Então, a gente vai individualizando de acordo com o paciente que a gente vai atender. Essa fórmula não é fechada, ela é só um ponto de partida. Então, ela é manipulada, né? Nós mandamos para várias listas de farmácias de manipulação para o paciente escolher qual é a farmácia mais barata para ele poder manipular, tá? Então, esse aqui é um exemplo para vocês que eu trago. Bom, então, como fundamentos, né, gente, resumindo, a gente tem nutrientes essenciais que são utilizados em sua maioria na nutrição ortomolecular são os antioxidantes, porque a nutrição ortomolecular, a medicina ortomolecular entende que a maioria das doenças, especialmente as doenças crônicas, elas surgem, elas acontecem e elas permanecem por conta de uma produção exagerada de radicais livres, né, e numa falta pela alimentação de substâncias que são antioxidantes para que a gente possa estar promovendo esse equilíbrio metabólico, né? Então, para isso a gente usa esses suplementos que eu expliquei para vocês, que são minerais, vitaminas, aminoácidos, ácidos graxos essenciais, compostos bioativos como polifenóis, carotenoides, fitoesteróis, carnitina, creatina e coenzima Q10. Então, todos são substâncias, são compostos bioativos que, em conjunto, eles vão colaborar nesse processo, né, de equilibrar o sangue na falta desses nutrientes,
né, e está promovendo a limpeza, né, desses radicais livres que nós produzimos diariamente, certo? Outra coisa muito importante na ortomolecular é a individualidade bioquímica. Então, nem sempre a fórmula que eu uso para um paciente vai ser a mesma que eu vou utilizar para outra, né? A gente entende que cada pessoa tem necessidades nutricionais únicas. Então, cada paciente nós estudamos, né, de uma forma diferenciada, certo? E importante a gente estar sempre realizando exames de sangue, né, para a gente estar detectando as deficiências e para a gente chegar antes que o paciente apresente sintomas. Né? Então, todos sabem que quando a gente entra num processo de deficiência de ferro, né, a gente sabe que a ferritina, que é um exame bioquímico realizado sem muita frequência, né, não faz parte de um protocolo básico, né? A gente geralmente faz hemograma, perfil lipídico, glicemia de jejum. Então, a dosagem da ferritina é o exame mais sensível que vai estar identificando o início de uma deficiência de ferro, certo? Então, a gente entende isso, né? E por isso seria interessante a gente estar dosando a ferritina com uma frequência maior, ao invés de estar esperando esse paciente apresentar os sintomas de fadiga relacionado a essa anemia ferropriva. Então, existem algumas atitudes que devem ser realizadas como medidas preventivas, né, para que a gente possa estar mantendo, né, o nível de saúde, de qualidade de vida desse paciente, ao invés de estar esperando ele entrar em deficiência, e a gente vai lá e faz a compensação com alimentos ou com suplementos. Ok? Bom, então, muitos benefícios que nós temos da ortomolecular, né, melhoria da saúde geral, a gente estimula, né, o sistema imunológico, a gente, por estar sempre estimulando a biogênese mitocondrial, a gente dá mais energia para esse paciente, é um paciente que trazem relatos de estarem com mais disposição, menos cansados, né? A gente está colaborando na prevenção de doenças crônicas, né, com isso a redução do risco de doenças cardiovasculares, câncer e diabetes, que são as doenças de maior prevalência, né, no mundo. E o tratamento complementar, ele é interessante porque ele pode ser usado em conjunto com outras terapias. Né? Não é algo que vai atrapalhar um tratamento medicamentoso, por exemplo. Então, eu vou trazer um exemplo de uma paciente nossa que ela usa medicamento para colesterol, né? E a gente faz toda a outra abordagem de desinflamar o sangue dela, de estar promovendo uma melhora nessa disposição. Então, eu vou mostrar para vocês. Nós temos como cuidados, né, na nutrição ortomolecular, né, em relação a essa aplicação. É importante que seja individualizado. Né? Então, esse autor, né, ele trouxe numa revisão que os benefícios de qualquer suplementação eles só ocorrem quando é aplicado o antioxidante correto, para o paciente correto, na hora certa e em uma duração correta. Né? Então, não é porque antioxidante é bom para todo mundo. Não, a gente tem que escolher qual que o paciente vai se adaptar. E isso precisa de acompanhamento e estudar o paciente, né, e entender a sua bioquímica, né, e respeitar os seus limites. Tá? Então, essa hipótese, né, ela sugere, né, que a dieta contém um mix de antioxidantes que funcionam como uma cadeia contínua. Né? Então, por isso que a gente fala que a alimentação ela é a base, ela é mais importante de tudo, porque ela tem alguns elementos que talvez nós não conhecemos. E quando eles estão envolvidos, né, todos num mesmo alimento ou numa refeição, eles vão ter uma ação talvez mais completa e diferente do que quando a gente dá um suplemento de forma isolada, tá? E aí esse autor ele comenta, né, que isso seria uma cadeia incompleta. Então a gente ainda precisa estudar muito, a gente precisa ter muito cuidado para fazer essa suplementação, sempre valorizando a alimentação, que é a base, certo? Essa abordagem, então, é personalizada, como eu falei para vocês, né? Ela tem uma alimentação individual, o plano ele é feito para cada um dos pacientes, dá muito trabalho fazer o plano alimentar, né? No nosso projeto, os nossos alunos, eles estão sempre envolvidos, né, em como está individualizando da melhor forma, né, esses planos para os nossos pacientes, né? E o acompanhamento contínuo, né? A gente vai fazendo os ajustes, conforme eu falei para vocês, a gente faz acompanhamento de 3 a 6 meses, mas tem paciente que a gente precisa ver toda semana. Dependendo da gravidade do paciente, né, a gente faz os ajustes desse acompanhamento, certo? O que seria uma alimentação ideal dentro
do contexto da nutrição ortomolecular, né? Ela deveria conter alimentos ricos em nutrientes, né, que também são chamados de alimentos ortomoleculares. Então, são frutas, são vegetais, são nozes, são sementes e grãos integrais. Então, também são chamados de alimentos funcionais, né? A gente tem esse conceito também da nutrição funcional, que são alimentos que têm muitos benefícios no nosso corpo, né? E os alimentos que têm mais benefícios no nosso corpo são realmente as frutas, os vegetais, as nozes, sementes e os grãos integrais. São os que mais concentram nutrientes e que geram menos inflamação, certo? Nós sabemos que a carne vermelha, né, a proteína animal, é um alimento muito rico, mas o excesso da proteína animal ele gera a inflamação. Então, a gente vai sugerir, a gente vai prescrever, mas com muito cuidado e sempre acompanhado desses alimentos vegetais, né? Os alimentos antioxidantes, né, como cravo, canela, orégano, açafrão, cominho, salsa, todos esses temperos, né, eles são sempre estimulados, né, para que eles sejam adicionados no preparo dos alimentos, né? Então, por exemplo, eu tenho já alguns pacientes que sempre vão fazer, quando vão fazer ovo mexido, já colocam um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de açafrão, então o ovo sai sempre amarelinho, né? Tem pacientes que se adaptou a comer banana sempre com cacau em pó, porque o cacau em pó é um alimento alcalino, não é um alimento antioxidante, né? O uso de gengibre também, né? Então, sucos feitos com gengibre batido, né? A gente procura oferecer sempre algumas preparações para estar incorporando esses elementos que geralmente, na maioria das pessoas, eles não têm o hábito de estar utilizando. Então, nós precisamos de um pouco de paciência, um pouco de educação nutricional, para que aos poucos esses pacientes vão provando, né, esses temperos, essas ervas e adicionando na sua alimentação aos poucos, tá? E nós sabemos, né, que a grande luta do nutricionista hoje em dia é estar conseguindo fazer esse paciente ter o acesso a alimentos mais naturais, a refeições mais caseiras, né, diminuindo o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, que é muito difícil, né? A gente sabe que o paciente ele tem uma vida corrida, tem pouco tempo, então em alguns momentos ou em vários momentos, dependendo do paciente, ele vai ceder, né, ao consumo, né, à compra desses alimentos processados e ultraprocessados para poder facilitar a sua vida. Então, muitas vezes, nós orientamos o paciente qual produto industrializado que ele poderia estar utilizando, eventualmente, né, que seria menos prejudicial, né? Então, nós também fazemos orientação sobre produtos industrializados, ok? Bom, e aí eu queria trazer para vocês o caso clínico de uma paciente nossa, né, desde 2020 que nós acompanhamos essa paciente. É uma paciente que tem uma hipercolesterolemia familiar, então tentamos através da alimentação, tentamos através de vários suplementos com substâncias associadas que são hipocolesterolêmicas, né, para reduzir o colesterol dessa paciente, mas nós não conseguimos reduzir de forma suficiente para que ela saísse de um risco, né, do risco cardiovascular, tá? Então, o que nós fizemos? Nós fomos acompanhando outras queixas dessa paciente, né? E é uma paciente que, justamente por ter uma hipercolesterolemia familiar, ela precisou, né, ser submetida ao uso de medicamento alopático, né? Então, é uma paciente que usa até hoje o medicamento, mas por conta de uma abordagem de uma alimentação mais saudável, orientada com suplementos, ela melhorou diversas outras queixas que ela apresentava, né? Então, ela tinha, por exemplo, ela tinha muita fadiga, ela tinha alergia, ela tinha dificuldade de ganhar peso, né? Ela apresentava síndrome do pânico, né? Tinha muita ansiedade, apresentava insônia e ela não tinha, o intestino dela não funcionava, ele só funcionava com lactulona, né? Que é um medicamento que estimula, né, a evacuação e desde pequena, certo? Vocês podem observar que é uma paciente que já tinha alguma orientação sobre suplemento, ela usava glutamina, própolis, limão, tudo misturado, né? Tudo junto e misturado, como a gente fala, né? Ela não tinha uma alimentação ruim, ó, ela fazia crepe com queijo, botava banana, queijo Minas, ela comia castanha, comia pão integral. Então, é uma paciente que já tinha alguma informação e ela seguia. Agora, eventualmente, ela comia um hambúrguer, ela gostava de chocolate,
Normal. Eu acho que a gente não tem que ter uma alimentação muito restrita, né? Acho que a gente tem que comer de tudo um pouco, né? Afinal de contas, a alimentação também é prazer, não é verdade? E aí, o que eu chamo atenção para a bioquímica dela nesse ano de 2020, né? É que ela fazia, né? Ela tinha uma atividade da tireoide normal, né? Ela não tinha anemia, e ela tinha uma baixa conversão de T4 para T3, ou de T3 para T4, né? E ela tinha um T3 reverso elevado, tá? Ou desculpa, aqui é de T4 para T3, tá? Desculpa. A conversão de T4 para T3. Então, ela tinha uma quantidade de T3 reverso elevada, tá? Algumas causas que poderiam estar explicando, né, essa quantidade de T3 reverso elevado, que é o hormônio inativo, né? É a baixa quantidade de vitamina A, de vitamina C, uma quantidade de cloro elevado. Nesse momento, eu não tinha dosado o alumínio, se não me engano, eu tinha dosado o cloro apenas, tá? Ela tinha pouco selênio, a gente sabe que o selênio é fundamental, né, na conversão do hormônio para o hormônio ativo, né, do T4 para o T3, tá? A vitamina D dela também estava muito baixa, estava 25, certo? E ela tinha esse quadro que era um pequeno detalhe, né? Ela tinha uma LPA bastante elevada, né? Ela tinha um colesterol também elevado e a homocisteína dela também estava elevada, né? Então nós trabalhamos essas alterações, né, nesse momento. E aí ela recebeu, né, uma formulação da vitamina D. Geralmente eu faço essa fórmula aqui, onde eu associo, né, nutrientes importantes para que a gente possa assimilar, para que a gente possa estar favorecendo, né, a não deposição de cálcio também em tecidos moles e favorecendo também a conversão, né, da vitamina D. E a gente passou também uma forma de sono, porque ela tinha muita queixa, né, de insônia, e que ela usava o Rivotril para dormir todos os dias, então nós experimentamos uma fórmula de sono com alguns nutrientes, certo? Bom, ela teve algumas melhoras ao longo desse período, alguns altos e baixos, né? E a sua última consulta em junho desse ano, né? Ela estava com relato de que estava se sentindo muito bem, estava com mais disposta, o peso dela estava mantido, mas ela tinha feito hipertrofia, ela estava se sentindo mais disposta no treino de crossfit, ela estava dormindo melhor sem o Rivotril, certo? Ela estava usando fórmula fitoterápica, né, para dormir, à base de valeriana, passiflora. O intestino estava funcionando quase diariamente, mas ela não estava usando a lactulona. Ela incorporou, né, o overnight oats, né, que é aquela aveia deixada de um dia para o outro na geladeira com leite vegetal. Ela usou chia, ela estava usando uma alimentação com mais caldos, né, e aquecidas. A gente também faz orientação em relação ao preparo de alguns alimentos que vão favorecer o funcionamento intestinal. E o leite vegetal relaxante, né, que é uma receita que a gente passa, que tem chia, que tem cúrcuma, para que a gente possa estar aumentando o bolo fecal, né, e estimulando. E ela trouxe um relato interessante, que sempre quando ela bebe vinho à noite, né, faz o intestino dela funcionar melhor no dia seguinte. Então, isso também foi interessante, que ela passou a observar, né, como é que as suas alterações se comportavam à medida que ela estava consumindo um ou outro alimento. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer para o paciente entrar num processo de autoconhecimento, né? Bom, esses são os suplementos atuais que ela está usando, são bastante. Ela, como ela vem de uma família que teve muitos casos de Alzheimer, eu prescrevi uma fórmula para a prevenção de Alzheimer, que basicamente é um conjunto de vitaminas do complexo B, né? Mas ela faz vários outros suplementos que são antioxidantes por conta da sua hipercolesterolemia. A gente precisa estar mantendo essa LPA, né, controlada, não, o seu sangue não pode estar inflamado, né? E ela está fazendo com uma médica nutróloga injetáveis, né, uma vez por semana, para seguir o protocolo de hipertrofia, né, que são também aminoácidos, são nutrientes, são vitaminas e minerais, para que possa estar estimulando essa hipertrofia, tá? Continua fazendo atividade física diariamente, né? E ela relatou que durante esse período eu observava que a homocisteína dela, mesmo eu
ministrando diversas fórmulas para baixar a homocisteína, né, que continham B6, B12. A homocisteína dela estava sempre muito elevada, né? E aí a gente identificou que ela comia carne vermelha quase que diariamente. Então, a gente está mantendo, né, a suplementação dessas vitaminas do complexo B para que a gente possa estar compensando, né, esse consumo elevado de carne vermelha, tá? Então, aqui foram as novas fórmulas que foram prescritas para ela, né? E aqui essa é uma fórmula que envolve, né, redução da ansiedade, né, a suplementação daqueles nutrientes que ainda precisam estar mais elevados no sangue para manter a sua função da tireoide, né? A clorela também foi passada, né, para ela, para diminuir os metais pesados, né, e diminuir aquela quantidade de T3 reverso, né? Mantive a fórmula do sono, a fórmula da vitamina D, né? Essa é uma fórmula para redução da LPA, né, que são vários antioxidantes, né, associados, tá? E como ela relatava de casos na família, de problemas articulares, né? E ela já tinha algumas queixas, né? Eu passei o colágeno de articulação, que é o colágeno joint, a glutamina, né, passei para estar mantendo, né, essa função intestinal, né, garantindo essa função intestinal que estava um pouco melhor, né? A clorela também mantive, a coenzima Q10 para que a gente pudesse estar mantendo, né, essa produção de energia e diminuindo essa fadiga que eventualmente ela apresentava, certo? Então, o último exame dela, né, de bioquímica de 2023, estava ótimo, né? Metabolismo de ferro, metabolismo de carboidratos, né? A razão, né? T3, T4 aumentou, né? Passou de 1,92 para 2,61, então o ideal é de 3, né? Porque a gente entende que o que eu libero, né, de T4 no meu sangue, né? Eu tenho que ter uma conversão 3 vezes maior, né? E ela estava com muito pouco, né? O alumínio, que no exame anterior, essa consulta estava 4,2, baixou para 1,72. Geralmente eu gosto de deixar o alumínio abaixo de 2, por isso eu mantive a clorela, né? A vitamina A também aumentou um pouco, estava 0,2, passou para 0,6. A vitamina C, que ainda continua baixa, que a gente precisa trabalhar ainda com ela. O selênio aumentou um pouco também, mas ainda não está no valor ideal. O zinco deu uma boa melhorada, né? O cobre está equilibrado. A vitamina D, que estava 25, passou para 54, né? A LPA, que estava no último exame anterior a esse, né? Não de 2020, mas no exame anterior, estava 417 e baixou um pouco para 343, que de fato é uma LPA muito alta e a gente tem que estar controlando ela sempre, né? E o colesterol também baixou, mas por conta do medicamento que ela estava usando, né? Percebam que eu não passei nenhuma fórmula para baixar o colesterol, a gente não faz isso, somente quando o paciente não está usando, né? E a homocisteína dela, que estava 11, baixou para 7. Então, foi uma abordagem que a gente não melhorou tudo, mas aos poucos a gente foi melhorando diversos pontos, né? E com certeza hoje, em 2023, ela se encontra numa situação com muito mais saúde, com melhora da qualidade de vida, né? Por conta de melhor sono, intestino funcionando diariamente, né? Um autoconhecimento, ela já sabe quando ela sai da dieta, quando ela viaja, quando ela faz alguma coisa diferente e ela volta ao estado anterior, ela já sabe o que aconteceu, então fica mais fácil de voltar, né, ao estado atual, porque ela já se conhece, né? Então, todo esse processo de orientação durante esses 3 anos de acompanhamento, né, é um processo, é lento, mas eu acho que vale muito a pena, né? Porque o paciente ele passa a se conhecer, né? Então, é isso que a nutrição, né, com essa abordagem ortomolecular, eu acho que ela tem ajudado bastante. Algumas considerações, né, que eu vou começar a falar em relação a custo. Não é todo paciente que pode estar manipulando todas essas fórmulas. No caso, essa paciente, ela tinha condição financeira para estar manipulando essas formulações, mas alguns pacientes, e muitos pacientes que nós atendemos, já que o nosso atendimento é gratuito, né, eles não conseguem, né, ter condição financeira. Muitos não têm plano de saúde e é por isso que são atendidos por nós. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Às vezes eu nem passo suplemento, eu procuro passar ervas, chás, né? E quando o paciente realmente precisa,
o suplemento que eu mais passo atualmente é aquela formulação da vitamina D, porque a gente sabe que hoje em dia, né, quando eu faço o exame, geralmente eu peço, a vitamina D está sempre baixa, né? E a gente sabe que a baixa da vitamina D está relacionado à diminuição da atividade do sistema imunológico, o aumento de alergias, o aumento de doenças autoimunes. Então, eu acho que é importante a gente estar trabalhando, né? Para mim, seria o suplemento mais especial que eu posso estar dizendo. E se eu tiver que estar controlando gastos dos meus pacientes, eu vou optar pela formulação da vitamina D quando dá baixo no exame de sangue, né? Então, lembrando, né, que a nutrição ortomolecular não substitui tratamentos convencionais, né? Ela é um complemento, né? É importante que o paciente tenha acesso a profissionais qualificados que tenham feito cursos, pós-graduação, né? Não é simplesmente se formou em nutrição e já passa a prescrever. É importante fazer uma pós-graduação nessa área, né? Importante que os pacientes sejam estimulados a buscar orientação de especialistas que vão ter todo o cuidado, porque todo o excesso de nutrientes também tem efeito colateral, né? E a questão dos custos, a gente tem que ter sensibilidade para entender qual paciente que vai poder fazer a compra, né, e aquisição desses suplementos e os exames também, né? Alguns pacientes não podem fazer exames, não conseguem, não têm dinheiro para fazer, e a gente passa a trabalhar somente com as queixas, né? Que é o que a gente tem de mais fácil aquisição no meio da consulta. Tá bom, gente? Então, eu queria agradecer pela atenção de vocês, desculpe o tempo, né? Procurei passar de forma mais objetiva, mas são tantas coisas boas a serem faladas. Eu tenho vários casos de outros pacientes, várias experiências que eu gostaria de falar aqui também, mas eu tive que escolher apenas um para que a gente pudesse estar exemplificando, né? E agradeço muito, né? Parabéns pelo evento, né? Espero que vocês aprendam bastante e que vocês possam colaborar muito, né, para os seus pacientes com todo esse conhecimento. Muito obrigada e até a próxima.